Não consigo, não consigo. A voz do comandante Kleiber Lima fica gravada na caixa preta. O Airbus A320 dispara pela pista molhada de Congonhas, sem freio, direto para a Avenida Washington Luiz. 26 segundos depois, a aeronave atravessa a avenida e explode contra o prédio da TAM Express. 199 pessoas morrem. É o pior acidente da aviação brasileira. 7 minutos antes da queda, a caixa preta grava outra conversa. Lima avisa. Lembre-se, nós temos apenas um reverso. Stefanini confirma. Sim, só o da esquerda. O reversor do motor direito está pinado há 4 dias, inoperante por um vazamento. A Airbus permite voar assim por até 10 dias. A aeronave pousa com metade da força de frenagem. Às 18 horas e 48 minutos, o Airbus A320 toca a pista principal de Congonhas. Chuva forte cai sobre São Paulo. A pista, recém-recapeada, não tem os groovings que escoariam a água. No painel, os spoilers não sobem. O copiloto alerta. Spoiler nada. Stefanini grita. Desacelera, desacelera. Lima responde. Não consigo, não consigo. A aeronave atravessa a Avenida Washington Luiz e colide contra o prédio da TAM Express. 187 pessoas a bordo e 12 em solo morrem. 27 ficam feridas. Uma pista sem groovings, um reversor inoperante, 16 segundos de manetes na posição errada. O que fez o Brasil ignorar os sinais de alerta que vinham desde o dia anterior? No início de 2007, chuvas fortes castigam São Paulo. Voos atrasam e cancelam em série no aeroporto de Congonhas. A Infraero decide recapear no asfalto da pista principal. A obra termina em 29 de junho de 2007. O novo asfalto não recebe os groovings, as ranhuras que escoam água de chuva e evitam aquaplanagem. Segundo a Infraero, a aplicação dos groovings exigiria mais 30 dias de obra. A pista é liberada para uso mesmo assim, sem o acabamento final. O Brasil ainda vive o apagão aéreo iniciado em 2006. Aeroportos operam sob pressão, com atrasos generalizados e cobrança pública por normalidade. Fechar Congonhas para concluir a obra significaria mais caos no sistema aéreo nacional. A Infraero opta por reabrir a pista sem os groovings. Dia 16 de julho de 2007, um dia antes do acidente. 4 pilotos que pousam em Congonhas relatam pouca aderência na pista molhada. Um piloto da TAM freia sua aeronave a poucos metros do fim da pista. O relato chega aos registros do aeroporto. Nenhuma interdição é decretada. O relato dos 4 pilotos não interrompe as operações. A pista segue aberta, sem sulcos, sem nova avaliação técnica antes do dia seguinte. No mesmo período, o Airbus A320 PRMBK apresenta um vazamento no reversor do motor direito. A peça é pinada, travada em posição inoperante. A fabricante Airbus autoriza o voo com o reversor pinado por até 10 dias, seguindo o protocolo padrão de despacho com falha tolerada. O prazo começa a correr. Em 17 de julho, o reversor direito completa 4 dias pinado. O A320 PRMBK está liberado para operar, dentro do prazo definido pela Airbus. O comandante Henrique Stefanini de Sacco e o comandante Kleiber Aguiar Lima se preparam para a rota Porto Alegre-São Paulo. Nenhum dos alertas do dia anterior chega à cabine antes da decolagem. Às 17 horas e 19 minutos de terça-feira, 17 de julho de 2007, o Airbus A320 decola de Porto Alegre. A bordo, 181 passageiros e 6 tripulantes. Destino, Congonhas, São Paulo. A aeronave sobe ao nível de voo 340, 34 mil pés de altitude. Na próxima hora e meia, cruza o país rumo a São Paulo. A caixa preta registra os últimos 12 minutos de voo. Aos 7 minutos antes da queda, os pilotos começam a se preparar para o pouso. Kleiber Lima comenta a pista recém-reformada de Congonhas. Diz a Stefanini, lembre-se, nós temos apenas um reverso. Stefanini responde, sim, só o da esquerda. Os dois sabem da limitação. Nenhum dos dois cogita adiar o pouso. Congonhas aparece nos radares. Chove sobre a pista sem groovings. O A320 inicia a descida final. Às 18h48, o Airbus toca o solo na pista principal de Congonhas. O motor esquerdo aciona o reverso. O direito, não. O manete direito permanece na posição climb. O motor direito acelera para a potência de subida, em vez de frear. O empuxo assimétrico puxa a aeronave para a esquerda. Em 16 segundos, o A320 sai de controle na pista molhada.
Stefanini grita: desacelera, desacelera. Lima responde: não consigo, não consigo. A aeronave não obedece aos comandos. Faltam 26 segundos para o impacto. O A320 ultrapassa o fim da pista principal de Congonhas em alta velocidade. A pista termina. À frente, a Avenida Washington Luiz. Não há mais espaço para frear. Em 17 de julho de 2007, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decreta 3 dias de luto nacional. 2 dias depois, em 19 de julho, o aeroporto de Congonhas reabre pela pista alternativa. Voos são transferidos para o aeroporto de Guarulhos. Congonhas volta a operar sob nova pressão pública por explicações. O Ministério Público inicia uma investigação que dura 16 meses. Em 19 de novembro de 2008, o inquérito é concluído. 1.360 páginas, 336 pessoas ouvidas. Em 2009, o CENIPA divulga seu relatório final. Aponta 3 causas: falha do piloto no manuseio dos manetes, ausência de gruvens na pista e excessiva autonomia dos computadores da aeronave. Em 2011, o Ministério Público Federal denuncia 3 pessoas: Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, Alberto Fagerman e Denise Abreu. A pena pedida chega a 24 anos de prisão. Em 2014, o próprio Ministério Público pede a absolvição de Fagerman, alegando falta de provas. O processo se arrasta por mais 3 anos. Em junho de 2017, o Tribunal Regional Federal decide, por unanimidade, manter a absolvição de Alberto Fagerman. Nenhum dos 3 é condenado. No mesmo ano, um acordo judicial determina que a Airbus pague 30 milhões de reais a familiares de 33 vítimas, divididos entre 93 parentes. Em 17 de julho de 2012, 5 anos depois do acidente, é inaugurada a Praça Memorial 17 de Julho. O terreno de 8.318 metros quadrados é o mesmo onde ficava o prédio implodido em agosto de 2007. Foram 26 segundos entre o toque na pista e o fim de 199 vidas. Mas a verdadeira sequência começou meses antes, em salas de reunião, onde alguém decidiu que uma pista sem gruvens poderia esperar. Se todos foram absolvidos, quem carregava a responsabilidade daqueles que morreram? Curta este vídeo, comente sua opinião e se inscreva no canal para mais episódios.